comecei esse processo de trabalhar o meu sistema nervoso, a regulação do meu sistema nervoso, quando eu me vi não ansiosa, eu falei, o que está acontecendo aqui? Porque eu era tão viciada em ficar na ansiedade, no meu sistema simpático, toda a vida ali, né, desde pequenininha. E quando eu me vi sem ansiedade, eu me perdi. É como se eu tivesse perdido a minha identidade. Que eu achava que eu era aquilo. Eu não sabia que existia uma outra forma de ser. Eu achava que eu era aquilo. Porque eu tava falando pra Carol, o Vinícius, que você não estava na primeira aula e vai chegando pessoas novas que também não estiveram, não, né? Não participaram da primeira aula. Então, eu vou voltar um pouco para explicar desde o comecinho nessa aula, nesse encontro, até porque a Carol já ouviu, mas é bom porque a gente aprende por repetição mesmo, né? Igual você é personal. Perfeito. Quando você Aham. ensina um exercício para um cliente, ela talvez não pegue de cara, mas conforme ela vai repetindo, ela vai aprender, o corpo vai assimilando como é o movimento até ela atingir a forma correta de fazer esse movimento. Então a gente, o ser humano, depois, ainda mais depois de adulto, a Uhum. gente aprende e assimila por repetição. Então essa aula hoje eu quero falar, voltar lá no começo, sobre o que é o sistema nervoso, como ele se inicia Perfeito. no nosso corpo, no nosso organismo. Nosso Quando a gente é gerado na barriga da nossa mãe, o sistema nervoso da nossa mãe é a nossa primeira experiência de sistema nervoso. Porque a gente está sendo gerado ali, a gente sente tudo através da nossa mãe, dentro do útero dela. Então, se essa mãe tinha muito medo, se essa mãe teve muita falta, se essa mãe sentia muita escassez, se essa mãe era muito agitada, tudo isso a gente experimenta primeiro através do sistema nervoso da nossa mãe. E aí a gente é gerado 9 meses, ela dá a luz a gente. Quando a gente nasce aqui nesse mundo, o nosso sistema nervoso ele é basicamente moldado, formado no nosso corpo do de 1 a 7 aninhos de idade. E o que é isso? Como que ele se molda, Simone? O nosso sistema nervoso, ele é uma máquina de escanear ambientes. Ele fica só observando tudo ao redor para falar se é seguro para você ou se não é seguro para você. E baseado nessa informação, seguro, não seguro, ele vai ativar sinais. Só que quando você é criancinha, de 1 a 7 anos, como foi o ambiente que você viveu, dependendo de como foi a sua casa, vamos pegar o ambiente de casa primeiro. Dependendo de como foi a sua casa, a forma como você viveu ali é o que moldou o seu sistema nervoso. Porque a gente, quando é criancinha, a gente aprende observando. Nosso sistema todo, nosso corpo todo, ele observa, ele assimila, ele vê, ele repete, certo? Então, eu, por exemplo, fui criada num ambiente extremamente violento. Meus pais eram alcoólatras, eles brigavam muito, então eu fui criada nesse ambiente muito violento. Então, o meu sistema nervoso, a criancinha, Simoninha, de 1 a 7 anos de idade, viu isso a vida inteira e assimilou isso a vida inteira. E como consequência disso, hoje, na vida adulta, desde pequenininho eu tive ansiedade. Por quê? Lembra, o sistema nervoso, ele lê o ambiente para dizer se é seguro ou se não é seguro. Ele lia o ambiente e ele dizia para pro meu corpinho, não é seguro, se protege. E nessa de não é seguro, se protege, eu me contraía, ficava com medo ali no cantinho, e assim eu cresci, contraída. Tanto que, se você vê o meu ombro, eu nunca tive uma postura muito aberta, porque eu cresci no medo. Olha o que que você faz no medo, ó. Você fecha. E aí esse corpinho foi moldado no meio. Um corpinho moldado no meio não vai ser assim. Nossa, a postura dela é corretíssima. Nunca vai ser. Ai, vai fazer balé, vai fazer dança do tango, que faz bastante ombro. Não vai resolver o problema. Porque ele foi moldado aqui, ó. Tem que me esconder, porque é perigoso. Então, o corpinho, a gente hoje adulto, é puro reflexo de como o nosso sistema nervoso foi moldado. Então, eu precisei me proteger muito. Logo, fechou. Então, hoje, o meu trabalho é fazer.
internamente esse trabalho o máximo possível para eu me expandir, para eu abrir, porque eu fui mandada no medo. Então, a gente experimenta medo, a gente experimenta falta, a gente experimenta escassez, e aí a gente experimenta medo e vai guardando isso. Experimentar medo, gente, não tem problema nenhum. O problema é guardar isso. Quando a gente é criança, a gente experimentou e não pôde expressar livremente. Quantas vezes você, quando criança, chorou por causa de um brinquedo? Aí veio sua mãe ou seu pai e falou: para de chorar, não é hora de brincar agora, para de chorar. Tudo bem que não é hora de brincar agora. Eles, como adultos, sabem que não é hora de brincar, é hora de estudar, ou é hora de comer, ou é hora de tomar banho para dormir. Ok. Só que você não sabia. Porque nessa época você ainda não tinha capacidade cognitiva de saber, tem hora para comer, tem hora para brincar, tem hora para dormir, né? Então você queria brincar, sua mãe falou: não vai brincar agora, porque não é hora, e você chorou. E ela falou: cala a boca, não pode chorar. Você teve que engolir o choro. Então, parecem coisas bestas, sabe, Vinícius? Mas cada vez que uma coisinha dessa aconteceu na nossa infância, a gente foi guardando essas sensações, essas emoções dentro do nosso corpo. E quando eu falo corpo, entenda esse sistema nervoso. Porque a gente fala corpo, quando a gente fala corpo, a gente tem mania de falar braços, cabeça, ombro, perna. Não, é todo um sistema interno que tem aqui que compõe esse corpo. Então a gente guardou medo, a gente guardou ansiedade, a gente guardou falta. E aí a gente vai para nossa vida, né? 0 a 7 anos, guardando, não podendo expressar, não podendo sentir, vai para a vida de adolescente. Começa a lá ter os problemas, dificuldades de escola, dificuldades de aprendizado. Aí ele começa a virar adulto, precisa escolher uma faculdade, uma profissão, não consegue. Não consegue se decidir. Tudo isso porque tem emoções negativas aí dentro do corpo, que foram guardadas quando você era criancinha. Emoções que a gente sentiu quando criança e não pôde expressar, elas não saem de você. Elas ficam em você, registradas no seu sistema nervoso. Elas vão ficar sempre, elas vão arrumar um lugar para ficar. Então, eu vou pegar eu como exemplo. O medo, a ansiedade, o medo que eu senti quando eu era criancinha ficou arquivado aqui nessa região do meu coração. E outras coisas que eu senti, eu não pude, que veio em mim e eu guardei, ficou arquivada no meu coração, na região do peito, no meu quadril, no meu joelho. São lugares onde eu sinto esse efeito somático das emoções que eu guardei, ao invés de senti-las. Tem gente que tem problema mais, tem problema de garganta, não pode. Acontece qualquer coisa na vida, a garganta ataca. Tem gente que tem sinusite. Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem gastrite. Acha que a gastrite é porque comeu alguma coisa errada e não é. A gastrite está dizendo alguma coisa. A gastrite, a dor de cabeça, a dor no peito, no joelho, no quadril, no pescoço, na garganta, é o corpo falando assim: ei, tem uma emoção aqui dentro que você guardou ao invés de sentir. Entende? Só que quando a gente não sente, a gente vai pra vida adolescente, a gente começa a ter problemas, só que não são tantos problemas ainda, porque a gente ainda tem nossos pais, a gente não tem aquela responsabilidade de adulto ainda, nossa. Agora a gente é por nós, não temos pai e mãe pra ajudar. E aí, quando você vai pra vida adulta, você começa a perceber que tem alguma coisa errada, entende? Você começa a sentir mais os efeitos dessa desregulação do sistema nervoso. E aí você começa a ter mas o que antes eram sintomas esporádicos, agora tem gente que tem doenças, uma úlcera, desenvolve uma úlcera, tem gente que tem problema de tireoide, tem gente que tem enxaquecas constantes, né? Tem gente que desenvolve alguns tipos de doença, né? Pressão alta. Tudo isso é o corpo falando assim: ei, tem alguma coisa guardada aí dentro que você guardou naquele período da sua vida, você não sentiu. E eu preciso sair. Por que acontecem as doenças? Porque essas emoções são negativas. Todas as emoções que são negativas, elas ficam fazendo o nosso organismo produzir hormônios que não são. São necessários, mas não são necessários rodar no seu organismo o tempo todo. Cortisol é necessário? Totalmente. Mas não em alto nível o tempo todo girando no seu sangue. Adrenalina é necessária? Claro, mas não 100% do tempo rodando no seu corpo. Noradrenalina é necessário? Claro, mas não rodando no seu corpo o tempo todo. O
O que acontece é que quando você não sente essas emoções, você guarda elas no seu sistema nervoso e vai para a vida com elas guardadas no seu sistema nervoso, você automaticamente faz com que esses hormônios fiquem sendo gerados dentro do seu organismo. E esses hormônios gerados dentro do seu organismo causam inflamação no seu corpo. Então, esporadicamente, você vai sentir essas dores que eu falei. Mas com o passar do tempo, isso vira uma doença. Aí eu sinto dor de garganta. E aí, chega uma hora que vira um problema de tireoide. Hipertireoide. Deixa eu te pedir uma coisa, Simone. Tá caindo o mundo aqui. Gente. Ó. Olha só, tem alguns alunos que eu vou fazer a correção postural deles e fortaleço o que precisa, alongo o que precisa, o que é necessário, e eles vão melhorando essa parte postural, mas não corrige. Então pode ser que tenha algo ali interno que não deixe essa correção? Exatamente. Pensa no sistema nervoso autônomo como o seu anjo da guarda. Vamos colocar assim para ficar bem fácil de entender. Se ele foi criado no medo, como foi o meu caso, aí eu contrato o Vinícius e falo assim: Vinícius, olha, o seu papel número 1 aqui não é me deixar com o tanquinho, não. É corrigir meu ombrinho fechado. Que ele é assim, eu quero ficar assim. Perfeito. Eu não quero saber, eu quero ficar assim sem sentir dor de sustentar esse corpo assim. Eu quero que seja o meu natural assim. Porque o meu natural é assim. Só que eu quero ficar assim. Então, eu vou te pagar e vou querer que você faça esse trabalho em mim. Só que a Simone tem um sistema nervoso, dentro dela existe uma informação de que, não é seguro. Não é seguro ficar assim. Porque quem fica assim é uma pessoa que está sendo vista, que tá ok ser vista. Eu tô aqui, gente, ó, me olhem. Não tenho medo. Uma pessoa que não quer ser vista, que tem traumas de rejeição, como foi o meu caso, ela não consegue, ela não cresce assim. Por que ela não cresce assim? Porque o sistema nervoso dela, lá no comecinho, falou pra ela assim, ó. E obrigada por assistir até aqui. Se este conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal para receber mais aulas como essa e ter acesso a mais conteúdo sobre manifestação, energia e atração dos seus sonhos. Aqui eu ensino sobre como regular o sistema nervoso e qual a influência dele direta na elevação da sua frequência vibracional, para que você tenha uma vida mais alinhada e próspera. Te vejo no próximo vídeo.